Dando continuidade ao estudo de casos clínicos em neuroanatomia, veremos agora os casos 8, Dando continuidade ao estudo de casos clínicos de anatomia, veremos o caso 8. O caso 8 é um caso de um paciente que chega a uma clínica com queixa de sensibilidade aumentada, né, para sons altos na orelha direita. Então, está com uma hiperacusia. Não apresenta históricos de infecções de ouvido, né, ou exposição prolongada a ruídos intensos. Só uma correção aqui, seria interessante falar infecções da orelha, né, orelha externa, média e interna. A audiometria e timpanometria demonstram que o reflexo estapedial está ausente no ouvido direito. É um reflexo que, quando estamos expostos a sons intensos, acontece a contração do músculo estapédio de forma reflexa, enquanto que o ouvido esquerdo está presente e normal. Então, as perguntas são: onde está localizado o músculo estapédio, quais os nervos estão envolvidos com o reflexo estapedial, explica a sensibilidade aumentada aos sons na orelha direita. Pause para você tentar responder o vídeo e vamos às respostas. Bom, a base anatômica para isso é a captação pela orelha externa, pavilhão auricular, a condução da onda mecânica pelo meato acústico externo, promove a vibração da membrana timpânica. Essa membrana timpânica, ela desloca o martelo, que desloca a bigorna e desloca bem o estribo. Martelo, bigorna e estribo estão numa região chamada de orelha média, também conhecido como cavidade timpânica. Aqui nós temos uma válvula de escape para equalizar a pressão, que é a chamada tuba auditiva, que vai lá para a faringe. E a área da membrana timpânica é muito maior que a área da base do estribo. Isso significa que ocorre uma amplificação de força daquilo que foi captado mecanicamente navegando pelo ar atmosférico, e depois essa vibração vai ser amplificada para produzir um grande deslocamento na endolinfa e na perilinfa, para que ocorra a estimulação do órgão de Corti, né, que é justamente o receptor. Para proteger essa mobilidade dos ossículos da audição quando estamos expostos a sons de alta intensidade, há dois músculos aqui, o músculo estapédio, o estapédio que prende o estribo, e esse músculo que chama tensor do tímpano. O tensor do tímpano, para lembrar, tensor do tímpano, T, inervado pelo trigêmeo. E o estapédio é um músculo inervado pelo nervo facial. Bom, o que acontece quando o tímpano, a membrana timpânica vibra, desloca a cadeia ossicular dentro do labirinto, ocorre o deslocamento da endolinfa e da perilinfa lá na cóclea, subindo pelo caracol coclear e depois descendo, né? Lembrando que o líquido, a perilinfa, ela sobe pela rampa do vestíbulo, chega no ápice da cóclea, onde tem o helicotrema, e aí o líquido que subiu começa a descer pela rampa timpânica. Isso vai estimular o movimento dentro do ducto coclear, que fica entre a rampa do vestíbulo e a rampa do tímpano, e esse ducto coclear, ele tem no seu interior aqui, ducto coclear, ele tem no seu interior o receptor auditivo, e quando a perilinfa se desloca pela rampa do vestíbulo ou pela rampa do tímpano, eu tenho a movimentação do líquido aqui dentro do ducto coclear, e essa cóclea ela é tonotópica, né? A base da cóclea é para sons mais agudos, o ápice da cóclea é para sons mais graves, e essa informação é transmitida para o córtex. Como ele não tem mais o mecanismo de proteção, a vibração é muito intensa e é o que gera justamente aquela hiperacusia. O reflexo estapedial
É um reflexo que, quando eu tenho uma onda sonora captada aqui pela cóclea, o nervo vestíbulo coclear, ele faz sinapse com o sétimo par de nervo craniano. Isso acontece bilateralmente, né? E o sétimo par, que é o nervo facial, ele estimula a contração do músculo estapédio para que ocorra justamente o reflexo estapedial de proteção. Então, a aferência desse reflexo oitavo par e a eferência desse reflexo o sétimo par. Não encontrei eferência desse reflexo na biblioteca. Na via auditiva, a gente tem a via auditiva clássica, né? A cóclea com o órgão de Corti, o gânglio coclear, ou gânglio espiral, faz sinapse com os núcleos cocleares da ponte, núcleo olivares, colículo inferior, vai para o corpo geniculado medial e do corpo geniculado medial para o giro temporal transverso anterior, que é a área auditiva primária. Mas eu tenho um outro trajeto aqui dos núcleos cocleares. A informação pode seguir para a formação reticular e essa formação chegar a núcleos que não são específicos talâmicos e promover o estado de vigília ou até mesmo sinapse com o sistema límbico hipotálamo para ativação de comportamentos e motivação, como acontece quando eu tenho o estímulo auditivo durante uma prática esportiva, que melhora a performance por estimular o hipotálamo, liberação de hormônios, ou até mesmo o sistema límbico, auxiliando de forma emotiva, né, aquele som, né, se eu tiver uma memória afetiva, como por exemplo o som que acontece num filme de terror, que pode gerar comportamentos associados à emoção.